sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Sou o pastor Rogério Henrique, aqui no Ministério Nação de Cristo, e nós estamos compartilhando uma porção da palavra de Deus, uma série de ministrações que mostra pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E nessa série de ministrações, hoje, nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre o encontro que mudou a direção de um homem. E nessa noite, nós estaremos então aprendendo sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para o meu e para o seu coração, que é um encontro que mostra a direção. O Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 a seguir nos diz: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, à noite quando vem e ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com um lodo os olhos do cego. E disse: Vá até o tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, ele e lavou e voltou vendo. Então os vizinhos daquele homem, que tinha visto ele, que era cego, dizia: Não é este que estava sentado mendigando? Uns dizia: É este. Outro: parece com ele. Mas ele mesmo disse: Sou eu. Falamos com Deus para que Deus possa abrir o nosso coração, o nosso entendimento e nos apontar a direção dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que nos concede de estarmos à Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome na beleza da Tua santidade. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compartilhar dessa palavra com a Tua igreja, e que essa palavra vá de encontro à necessidade dos Teus filhos. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu querido, um encontro que aponta a direção. Dentro da palavra de Deus nós encontramos pelo menos 3 passagens de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, e essas pessoas que eram cegas e tiveram umas características diferentes. A primeira deles nós podemos encontrar que foi Bartimeu. Bartimeu teve um encontro com o Senhor e a sua visão foi restaurada imediatamente. A segunda que nós encontramos é quando o cego em Betsaida. Essa cura deste homem, o Senhor assim o chamou, curou, e ele chegou falando que estava vendo as pessoas como árvore. E o Senhor pela segunda vez toca neste homem e ele agora vê claramente as coisas. Foi uma cura que foi ela parcelada, podemos dizer assim, uma cura graduativa. A terceira delas que nós encontramos é esse texto que lemos agora, em João capítulo 9, versículo 1 a seguir, que Jesus teve um encontro com um cego de nascença,
E essa cura, ela teve a participação deste homem. No Evangelho de João, ele dá uma característica para nós de 7 sinais de prodígio que o Senhor Jesus Cristo, ele fez na vida das pessoas. E esse episódio, que está aqui em João capítulo 9, foi o 6º milagre que João assim pôde trazer para nós. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. O encontro que aponta a direção. A primeira coisa que nós vemos aqui é mostrando a sensibilidade de Jesus diante da dor. Estava Jesus caminhando. Isso quer falar para nós, meu querido, que o Senhor Jesus, Ele sabe da sua necessidade. É interessante que nós aprendemos aqui que este homem não foi até Jesus, o cego não foi até Jesus, Jesus foi ao encontro dele e mudou a história dele. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida nessa noite. Ele está indo ao seu encontro para te apontar a direção e mudar a história da sua vida. É interessante que Jesus viu aquele homem, mas Jesus não olhou a deficiência daquele homem. Já os discípulos, eles olharam para aquele homem e imediatamente começou a ver que ele era cego. Nesses 41 versículos de João, do Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos ter 41 versículos e nós encontramos 16 questionamentos. 16 questionamentos das pessoas querendo saber o porquê aquilo estava acontecendo na vida daquele homem. Aqueles homens, eles estavam procurando saber quem tinha pecado. Se era o cego que tinha pecado, eles queriam saber se foi os seus pais que pecaram. E olha que era a mesma pessoa. Jesus olhou para aquele homem e mudou a sua vida. Já os discípulos olharam para ele e queriam saber quem é que tinha pecado. Jesus, ele olha para você. Jesus está indo de encontro à sua necessidade. Nesse exato momento, ele está olhando para você, que está ouvindo essa palavra, e ele quer ter um encontro com a sua vida. A cegueira era uma deficiência na vida daquele homem. A cegueira o impedia de muitas coisas, mas Jesus foi bem claro para aquele homem, para os seus discípulos. Não foi ele que pecou, nem os seus discípulos, mas foi para que a glória do Senhor se manifeste na vida daquele homem. Olha a fala de Jesus. Jesus agora diz para aquele homem, foi. Jesus estava agora dizendo que estava no passado. Jesus estava dizendo para aquele homem que este homem foi cego, porque todas as vezes que nós encontramos com Jesus, algo diferente acontece, e Jesus apontou para aquele homem a direção correta. Jesus agora chama aquele homem. Jesus agora cuspe no chão, faz um lodo e passa nos olhos daquele homem e aponta para ele a direção para onde ele deveria ir, que era para o tanque de Siloé, que significa enviado. Jesus apontou para ele para onde ele deveria ir. E é interessante que quando aquele homem foi, provavelmente guiado por alguém, já que era um cego de nascença, Jesus já não estava mais presente naquele momento, mas ele foi. E agora eu fico nós imaginando ele agora lavando os seus olhos, aonde que Deus havia mandado ele ir, e agora ele começa pela primeira vez, ele não vê Jesus. A primeira coisa que ele vê agora,
que na sua vida é o reflexo do seu próprio rosto batendo talvez na água. E a Bíblia vai nos falar que aquele homem ficou maravilhado com essa questão, e muito mais ainda os vizinhos e aqueles que acreditavam nele. Por isso nós pedimos ao Senhor que Ele abra os nossos olhos, abra os nossos corações, para que possamos compreender essa palavra. Os vizinhos diziam: não é este que estava mendigando? Versículo 9 diz: uns dizia, é ele, outros dizia, parece com ele, mas ele mesmo disse, eu sou. Meu querido, minha querida, Deus está indo ao seu encontro. Ele está acima da sua dor, Ele está acima da sua dificuldade. Ele está indo agora falando com você, que Ele sabe onde está a sua dor, e Ele vai trazer para você a cura, o sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Porque na oração que Ele nos ensinou, Ele disse: Pai nosso que estais no céu. Deus estará acima da minha e da sua dificuldade. Uma das coisas que nós aprendemos, que o pior cego é aquele que não quer ver. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus renova a esperança daquele homem. O questionamento dos discípulos era: quem é que pecou? Os questionamentos que eles faziam era querendo saber por que aquele mal estava sobre a vida dele. E Jesus foi bem claro dizendo: isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. E uma das coisas que nós aprendemos aqui, que as obras de Deus, estar aqui no plural, significa que Deus, através daquele homem, ia fazer muito mais na vida dele. Jesus o curou da sua cegueira de nascença, mas aqui vai dizer para que as obras de Deus se manifestem na vida deste homem. Jesus tinha muito mais para fazer na vida daquele homem, e Jesus tem muito mais para fazer também na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aconteceu, está no passado. Os homens estavam vendo ele como cego, mas Jesus já tinha liberado a palavra de vitória sobre a vida dele, assim como Ele está liberando para você nessa noite a palavra de vitória, em nome de Jesus Cristo. A terceira coisa que nós aprendemos, que aponta a direção, é que o sobrenatural aconteceu. Para que o sobrenatural acontecesse, foi necessário que ele fosse aonde Jesus havia apontado a direção. Jesus fez o lodo, passou nos seus olhos e disse agora: vai ao tanque de Siloé. O questionamento que talvez ficaria para nós: quando é que aquele homem foi curado? Quando Jesus colocou as mãos sobre ele, passando o lodo nos seus olhos, ou quando ele lavou os olhos? A questão é que Jesus estava nessa passagem, convidando aquele homem a participar do milagre. Assim também Jesus está te convidando você a participar do milagre que Ele tem para fazer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. O versículo 7 diz: vai ao tanque de Siloé. Aquele homem foi, lavou seus olhos, e ali ele experimentou o milagre. Jesus te convida a participar, e você precisa crer na palavra de Deus. A quarta coisa que nós aprendemos aqui é que requer uma obediência. Se Jesus apenas tivesse cuspido no chão, passado o lodo nos olhos daquele homem, e falasse com ele: vai e lava o tanque de Siloé, e se aquele homem não tivesse seguido as orientações, a direção de Jesus,
é bem provável que ele não estaria curado, porque houve uma obediência. O Senhor estará apontando para você a luz, Jesus estará apontando para você a direção que você deve caminhar. Jesus falou com ele: vai ao tanque de Siloé. O milagre de Jesus, ele acontece na minha e na sua vida, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando você recebe uma ministração ao seu coração e você dá ouvido a essa palavra, Deus está te apontando a direção, como foi na vida deste homem cego de nascença. Jesus passou o lodo nos seus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé. O milagre de Jesus vai acontecer na sua vida quando você obedecer às orientações de Deus. E Deus tem muito mais para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Os discípulos, os vizinhos e todo mundo ficaram admirados com aquela questão. Os vizinhos diziam: olha, não é este que estava mendigando? Outros falam: não, parece com ele, mas ele mesmo disse: sou eu. Sabe, quando Jesus muda a sua história, todos nós temos uma parte da nossa vida que nós gostaríamos de esquecer, mas Jesus quer transformar aquilo que ele disse lá, estava lá no passado. Você não precisa se envergonhar, porque agora você é uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque ele disse que eis que faço nova todas as coisas, e essas coisas que Jesus faz novo nas nossas vidas, é para que o nome dele seja glorificado. Os vizinhos perguntaram: não é esse que estava mendigando? Uns diziam: parece com ele. Mas ele bateu no coração, no seu peito e disse: sou eu mesmo. Quando Jesus entrar na sua vida, quando Jesus fazer a diferença na sua vida, você vai ver que as pessoas vão querer questionar como que isso aconteceu, e as coisas acontecem é para que a glória do Senhor se manifesta na minha e na sua vida. A quinta coisa que nós aprendemos aqui é que o testemunho deste homem é para gerar transformação na vida de alguns. Alguns dizem que o pior cego é aqueles que não querem ver. A questão é que houve tanto questionamento das pessoas, que eles não estavam nem preocupados com o milagre que tinha acontecido na vida daquele homem. Em nenhum lugar da história da humanidade se ouviu falar que um cego de nascença tinha sido curado. Nem por boato, nem por mentira, nem por, vamos dizer assim, de ouvir falar que alguém foi curado lá no outro lado. Não. Nunca na história da humanidade se tinha ouvido falar que um homem cego de nascença havia sido curado. Esse testemunho que Deus quer da sua vida e da minha vida, esse caminho que ele apontou para mim e para você, é para que nós tenhamos testemunho de transformação de vida. As pessoas não estavam preocupadas com o milagre que tinha acontecido. Eles nunca tinham visto, ouvido falar sobre esse milagre. Mas houve um questionamento que Jesus estava fazendo na vida daquele homem, e foi num dia de sábado. Os escribas, os fariseus estavam preocupados e começaram a criticar aquele homem. Estavam dizendo: o que estava acontecendo? Conta para mim o milagre. E por algumas vezes aquele homem já tinha questionado. E quando ele começou agora a dar detalhe do milagre que Deus tinha feito na vida dele, ele disse: um homem, ele fez um lodo, que assim eles me contaram, porque eu não via,
cuspiu no chão, fez um barro e passou nos meus olhos. Imediatamente aqueles homens agora questionaram: está vendo, isso não é de Deus, porque tinha uma questão de uma série de restrições que a pessoa não poderia fazer no dia de sábado. E uma dessas restrições é que eles não podiam fazer barro. Meu querido, minha querida, o milagre não se explica, o milagre é para aquele que crê. Eles estavam questionando: está vendo? Você tem que dar glória, é para Deus, não é para este homem, porque ele não poderia estar fazendo isso. Este homem era pecador. É uma das falas que fecha com chave de ouro essa palavra. Aquele homem disse: eu estou achando que vocês estão querendo ser discípulo dele. Ele disse: não, o discípulo dele é você. Sabe o que acontece? Até o inimigo, ele profetiza que a bênção de Deus está sobre aquela vida. E agora ele diz a seguinte questão: se é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Essa é a sua posição, essa é a minha posição diante de Deus. Jesus veio para apontar a direção e transformar a minha e a sua vida e daquele que crê em nome de Jesus Cristo. Houve um milagre na vida daquele homem e na sua vida. Deus está profetizando o milagre aí, agora, nesse exato momento. Basta você crer. Se aquele homem tivesse apenas recebido o lodo que Jesus tinha passado nos seus olhos, nada aconteceria. Sabe por quê? Porque Jesus falou com ele. Jesus fez o processo, passou o lodo nos seus olhos e disse: vai e lava no tanque de Siloé. Foi necessário a participação daquele homem no milagre para que o nome de Jesus fosse glorificado. Aquele homem, primeiramente, ele reconheceu Jesus como um homem. Ele diz no capítulo 9, versículo 11, ele vê Jesus como um homem. No capítulo 9, versículo 17, ele agora reconhece Jesus como um profeta. No capítulo 9, versículo 33, ele agora reconhece Jesus como filho do homem. E finalmente, ele reconhece Jesus como filho de Deus. Capítulo 9, versículo 38. Há um processo para Deus alcançar o seu coração. Ele viu primeiramente como filho do homem, depois ele viu como profeta, agora ele vê como filho do homem, e ele reconhece como filho de Deus e adorou o Senhor. Aquele homem foi expulso da sinagoga. Ele foi expulso da sinagoga, mas Jesus foi do encontro dele e fez algo sobrenatural. Falou: agora caminhe comigo. Jesus convida você a caminhar com ele. Eu te convido você agora a fechar os seus olhos, a crer nessa palavra, que Deus ele tem um milagre, Deus tem apontado a direção para a sua vida nesse exato momento, e cabe agora a você caminhar nessa direção, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eterno Deus e soberano Pai, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que nos deste de compartilhar essa palavra, em que Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações. O Espírito do Senhor está sobre as nossas vidas. Senhor nosso Deus, abençoe esse agora que está ouvindo essa palavra, esse que está agora na sua casa, ó Deus, crendo que o milagre vai acontecer na vida deste homem, dessa mulher, dessa casa, um milagre que talvez nunca se ouviu falar, mas para o milagre é para aqueles que crê, e nós profetizamos na vida deste homem, dessa mulher, dessa criança, deste que está ouvindo essa palavra, agora nesse momento, em nome de Jesus Cristo, o milagre da restauração vai acontecer, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus Cristo.
Meu querido e minha querida, tome posse dessa palavra. Deus, Ele tem algo maravilhoso para você, e Ele apontou para a sua vida a direção que você deve seguir. Que você possa tomar posse dessa palavra, e que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olá, tudo bem com você? Que Deus continue abençoando o seu coração, a sua família, em nome de Jesus. Tem um recado muito importante para você. Nós não estamos tendo o nosso culto presencial, mas continuamos tendo os nossos cultos online, levando a palavra de Deus até o seu coração, o coração da sua família. E para isso, nós precisamos nos adaptar à situação atual. Então, convido a você a continuar abençoando a obra de Deus. Vai estar aqui abaixo o número da conta da igreja, onde que você poderá estar fazendo o seu depósito. E certamente nós teremos condições de manter os nossos compromissos e continuar levando a palavra de Deus até o seu coração, o coração da sua família. E você que ainda não é membro de nenhuma igreja e sentir tocado por Deus em contribuir com essa obra, fique à vontade, certamente Deus também estará abençoando o seu coração através dessa palavra que estará sendo ministrada ao seu coração. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.